Circle of Inevitability, capítulo 788. Realizações. Vendo a adivinhação por espelho mágico chegar ao fim, Lumian voltou seu olhar para Anthony. O Nils definitivamente fugiu. Saia e colete informações dos piratas. Descubra se o grande tubarão Jorg e os principais membros da tripulação conseguiram embarcar no navio. Se não conseguiram, descubra onde eles estão agora. Entendido. Anthony sabia que Lumian queria determinar rapidamente o paradeiro do grande tubarão Jorg e seus homens para ver se poderiam usá-los para visitar o Nils novamente e aprender sobre os elfos e a verdadeira natureza do Nils perdido. Lumian não poderia ir sozinho, os piratas o evitariam, e mesmo que ele arrancasse a informação deles, isso alertaria o grande tubarão Jorg e seus homens se eles ainda estivessem no porto de Banamo, fazendo-os se esconderem mais profundamente. Disfarçar-se também não funcionaria, os piratas não seriam amigáveis nem comunicativos. O mesmo se aplica a Franca. Somente Anthony, que fez amizade com muitos piratas, poderia obter naturalmente as informações necessárias. Depois de ver Anthony sair da sala, Franca sentou-se à mesa com um suspiro e disse: "Essa coisa toda de transmigração está ficando cada vez mais complicada. Você costumava tratar isso de forma muito simples", Lumian zombou. Franca não discutiu, ficando em silêncio por um momento antes de mudar de assunto. "Eu digeri completamente a poção do prazer. Depois de alguns dias de descanso, estarei pronta para tentar o ritual da demônia da aflição. Sinceramente, parece um sonho. Eu realmente o digeri?" Ela ainda parecia um tanto incrédula. Lumian riu em resposta. "O que mais você esperava? Se o almirante do Mar Profundo soubesse que nosso objetivo principal era ajudar você a digerir a poção do prazer, ele acharia o mundo absurdo. Ele se perguntaria se era necessário e sugeriria que, com as condições de uma demônia do prazer, poderíamos ter pedido sua ajuda com um acordo autenticado para evitar danos, e ele ajudaria com prazer." "É difícil para mim aceitar", Franca murmurou, "e eu sei o que você quer dizer. Em nosso mundo, muitos diriam, ajudar uma demônia do prazer a digerir uma poção é muito perverso. Por favor, deixe-me ajudar, mas isso é prazer superficial e digestão de baixa qualidade. O verdadeiro prazer vem de senti-lo na dor e afundar-se nela. Mirar em pessoas como Moran Avigny e Hal Constantine se alinha mais com a essência do caminho da demônia." Lumian estava apenas brincando e não continuou o assunto. Franca ficou em silêncio por um tempo, então olhou para Lumian e disse cuidadosamente: "Sobre seu plano de espalhar uma praga entre os piratas no porto de Banamo, não acho que seja viável." "Por quê?" Lumian levantou uma sobrancelha, divertido. Franca se endireitou, seu olhar firme. "Não acho que podemos separar completamente os piratas culpados dos espectadores inocentes. A praga inevitavelmente afetaria os últimos, fazendo-os morrer em desespero." Lumian riu. Era apenas um conceito, uma direção. Podemos refinar o plano para lidar com essas preocupações e, se não for viável, podemos abandoná-lo. Não podemos limitar nosso pensamento desde o início. Por exemplo, até lá, eu poderia ser um semideus e encontrar um substituto de alto nível para a garrafa de ficção, capaz de conter todo o porto de Banamo com condições que permitissem apenas que piratas entrassem ou saíssem. Não. Franca balançou a cabeça. Há aventureiros que trabalham temporariamente como piratas, e muitos deles não cometeram crimes que merecem a morte. Lumian sorriu e suspirou. "Então colaboraremos com a Ordem Aurora ou encontraremos um artefato de sequência 5 no caminho do corretor para identificar alvos culpados." Franca pensou seriamente por um momento. "Isso também não vai funcionar. Temos nossos próprios crimes. Muitos aventureiros mataram piratas. Isso conta como culpado?"
Lumian ficou momentaneamente sem palavras, depois riu. Você realmente é adequada para mudar para o caminho do provocador. Eu estava apenas levantando exemplos. Meu ponto é que um plano não deve ser descartado imediatamente. Precisamos analisar sua viabilidade e considerar mudanças futuras. Tudo bem, Franca expressou sua opinião e suspirou baixinho. Depois de pensar um pouco, ela decidiu falar francamente com Lumian. Desde que descobriu o plano do vórtice, você se tornou mais agressivo, como quando chegou a trair pela primeira vez. Ou é o item sussurro do diabo de Hisoka que está constantemente atiçando sua malícia? A bolsa do viajante apenas atenua sua influência, ela não elimina completamente os efeitos negativos. Lumian riu, um tanto autodepreciativo, é um pouco dos dois. Então ele ficou sério. Mas o mais importante é que cheguei a algumas conclusões. Que conclusões? Franca perguntou, intrigada. Lumian assentiu. Eu ia te lembrar de qualquer forma. Você é uma demônia há muito tempo. Você não percebeu a natureza inerente desse caminho? Franca ficou em silêncio. Lumian continuou em voz baixa. Como o caminho do caçador, ele inevitavelmente traz catástrofe e calamidade. Estamos destinados a pertencer à escuridão e representar a destruição. Pense nisso. Qual é a percepção geral de caçadores e demônias entre Beyonders? Perigo. Caçadores são vistos como sanguinários e demônias como perigos malignos. Não podemos escapar dessa impressão, nem podemos negá-la. A digestão da poção subsequente e os rituais de avanço nos empurrarão mais fundo na escuridão, a menos que você escolha parar de avançar e permanecer onde está. Caso contrário, enfrentaremos desafios que testarão nossas almas. Você poderia considerar mudar de caminho, mas sua única opção seria o caminho do caçador. Vendo a expressão de Franca mudar, mas ainda permanecendo em silêncio, Lumian de repente riu. O que estou tentando dizer é, desista da pureza, não fuja da escuridão e do mal. Precisamos confrontar essas coisas. Só então podemos encontrar maneiras de evitar o mal e descobrir a luz dentro da escuridão. Todos nós seremos contaminados pela escuridão. Estamos manchados de preto, devemos nos esforçar para não cair, para não trair nossos princípios internos. Franca ficou em silêncio por um tempo antes de suspirar profundamente. Aflição e desespero me dão más premonições. Mas andando na escuridão, buscando luz dentro dela, não seremos corrompidos pouco a pouco e eventualmente cairemos completamente. Lumian riu. Temos outra escolha? Só podemos continuar lutando contra nossa própria escuridão e mal até morrermos. Franca reconheceu suas palavras sucintamente e expressou seus pensamentos. Na verdade, todos os Beyonders são assim. Os caminhos do divino são inerentemente perigosos e inevitavelmente levam à loucura. Caçadores e demônias apenas tornam isso mais óbvio e direto. Ela não conseguia imaginar as lutas e a dor se tivesse escolhido o caminho do diabo. Quando os efeitos negativos do broche de essência de Jena passaram, Anthony retornou e informou Lumian e os outros sobre a situação atual no porto de Banamo. O Nils de fato fugiu, e o grande tubarão Jorge e seus homens não embarcaram e agora estavam desaparecidos. Nos 2 dias seguintes, Lumian e sua equipe se disfarçaram e vasculharam o porto de Banamo em busca do primeiro imediato, segundo imediato e contramestre do Nils. No entanto, eles não encontraram nenhuma pista significativa, seja por meio de investigação social ou rastreamento místico. Em vez disso, descobriram que alguns supostos associados do almirante do Mar Profundo também haviam desaparecido. Lumian suspeitava que o grande tubarão Jorge e seus homens tinham deixado o porto de Banamo por algum meio secreto. Se eles retornaram para o Nils, isso continuava desconhecido. Reticências.
Entrar num apartamento no quartier de la Cathédrale Commémorative. Angoulême de François criou um ritual e convocou o mensageiro das 7 de copas. Ele viu um corpo espiritual em forma de coelho emergir das chamas, vestido de uma maneira estranha. Uma cartola de seda em miniatura entre as orelhas, pequenos óculos de aro dourado no nariz, um sobretudo preto claramente não feito para um coelho e segurando um revólver preto como ferro do tamanho de um coelho grande. O mensageiro da lâmina oculta é bem fofo, com um estilo único. Quem diria que ela vestiria seu mensageiro assim? Angoulême pegou a carta pré-escrita e a entregou ao coelho mensageiro adoravelmente vestido. O coelho lançou-lhe um olhar frio e penetrante. Angoulême retratou seus pensamentos anteriores. Reticências. Em um dos quartos de motel alugados por Lumian e companhia no porto de Banamo, Franca leu a carta de Angoulême e disse com alguma dificuldade: 007 tem uma pista sobre o povo espelhado e quer que a gente investigue, mas ainda não encontramos o grande tubarão Jorge. Ela estava mais interessada nos segredos dos elfos do que no povo espelhado. Lumian se recostou, relaxou e disse: o pior cenário é que o grande tubarão Jorge e seus homens já retornaram para o News por meios secretos. Não obteremos nenhum resultado ficando aqui. Então, vamos embora. Assim que o alerta for levantado, essas pessoas podem sair. Enquanto isso, podemos fazer planos de longo prazo para ficar de olho no porto de Banamo. Talvez News retorne para buscar suprimentos. Concordo. Franca aceitou a realidade. Naquele momento, Jenna percebeu um problema. Coelho Chazel ainda estava na sala. Ela não pagou pela entrega da mensagem. Ponto.